Hoje venho falar um pouco, dar uma pitada para você de um assunto amplo sobre espiritualidade, religiosidade, sobre fé, sobre quem é o seu Deus e quem é o meu Deus. Sabia que muitas pessoas criaram vários deuses para elas? O Deus Criador, que criou todas as coisas, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia Sagrada. Olha quantas passagens aqui. O Deus que criou céu, terra, mar, todos os animais, toda a fauna, flora, né? É esse o Deus que fala conosco em nossa intimidade. É o Deus Criador. É nesse Deus que você crê? O quanto você tem intimidade com Ele? Através da palavra, do estudo da palavra, de outras interpretações, porque conversar com outras pessoas, ver, né, ouvir pregações, ouvir a palavra, amplia a nossa fé e nos aproxima de Deus. Mas nós precisamos analisar diversas pregações, diversos líderes religiosos e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a sabedoria e o discernimento para que a gente internalize ou não algumas coisas, porque tem interpretações errôneas e tem enganadores nesse tempo. E aí que vem o Deus criado. Tira o R do final, imagina. Deus criado. É esse que é o seu Deus? O Deus que você criou da sua forma, do seu jeito, com as suas próprias ideias ou com as ideias de Jerico dos outros. É esse o seu Deus? Foi você que criou ele com o seu próprio entendimento, sem palavra, sem estudo, sem oração, sem pedir discernimento ao Espírito Santo? Ou o seu Deus é o Deus que criador? Pega a palavra criador, divide ela. O seu Deus criador. O seu Deus é o Deus do martírio? O Deus que só atira pedras? O Deus que castiga, que te faz de marionetezinha? É esse o seu Deus que cria dor em você? É o Deus que não te deu liberdade para tomar suas próprias decisões, para decidir sobre a sua vida? O Deus que cria em você todas as dores. Tudo que você sofre é culpa de Deus. Não tem nenhum dedo da sua responsabilidade nessa história. Ele não te enviou pessoas, não te enviou oportunidades, não te enviou nada para que você saísse aí de onde você está? Ou você tem teimado, você não tem ouvido? E a minha palavra hoje é voltada para isso, porque no mundo religioso existem muitas pessoas assim, que criaram para elas o Deus que cria dor, o Deus do medo. E essas pessoas são o quê? Não são espirituais, elas são religiosas. E por isso que a tia Ana vem falar aqui com você, porque isso tem a ver com mentalidade, tem a ver com bloqueios que foram criados e tem como tirar isso. E eu tô vindo aqui para tentar te despertar, te alertar e te mostrar que a gente tem uma frequência e a gente vai atrás de outras frequências iguais. E quando nós estamos fracos mentalmente, emocionalmente, a gente é atraído por uma frequência, por lugares, por templos de aproveitadores, de pessoas que vão nos adoecer ainda mais. Para o ferido de alma, o cativo, o oprimido, é muito mais fácil para ele buscar o colo dos enganadores desse tempo. E tem um lado da religiosidade que é perigosa, é muito perigosa, não é espiritualidade. Eu vou te dar alguns traços aqui rapidamente da pessoa religiosa, como que ela age, né? Ela julga todas as pessoas. A pessoa não pode usar um batom dessa cor aqui não, pra ela já é do demônio. Eu te digo que
As pessoas cristãs, elas precisariam se vestir sim com ordem e decência, mas o religioso, ela condena, ela julga mesmo a vestimenta das pessoas. Se você pronuncia uma palavra torpe, um palavrão, ela já fala na mesma hora, tá amarrado, não tem que falar assim. Não espera o tempo da pessoa. O religioso, ele quer corrigir a todo tempo. O religioso, ele tem muito medo de Deus, ele vive debaixo do medo, porque o Deus dele é o Deus que cria dor, que cria, que joga fardo, o Deus que põe a cruz, o Deus que enfia espinhos na cabeça dele, porque tem um bloqueio. E o principal são vários. Tem bloqueios de escassez, de necessidade de aprovação, tem perfeccionismo e vários outros, né? Mas o principal é o medo, porque o religioso tem medo, muito medo na mente dele. Ele vai à igreja por medo, ele dá o dízimo por medo, ele serve ao Senhor por medo. Essa é a mentalidade do religioso. E isso se estende para todas as áreas da vida. Você chega com muitas oportunidades para o religioso, mas pelo medo ele foge das oportunidades. Ele tem medo de ousar, ele tem medo de dar passos à frente na sua vida financeira, conjugal, do trabalho. Por isso muitas vezes leva uma vida tão medíocre. Essa é a mentalidade do religioso, medo. Religioso é uma das pessoas que mais desenvolvem neuroses e psicoses também. Sabia disso? Ele se deixa levar por excessivos rituais religiosos, pelo medo de Deus, por ter a necessidade de aprovação de Deus. Ele não se sente amado, ele se sente julgado, condenado o tempo todo, e por isso ele julga tanto e condena tanto os outros. Ele grita salvação, 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 você tem que ser salvo, você tem que ser salva, peça perdão. Mas ele mesmo não se arrependeu dos seus pecados. O religioso, ele ainda tem o pecado aqui e aqui no coração. Ele vive de remorso. O religioso, ele traz a pena para a própria vida dele, pena, o julgamento para si mesmo, excesso de autocobrança que o impede de caminhar. É muito peso em sua vida, é muita luta. Ele só vive debaixo de luta, porque é mental. Por fim, para complementar as minhas palavras, eu vou deixar aí para você um vídeo de um super amigo meu, o Israel Schmitz, lá de Criciúma, Santa Catarina. Eu aqui em Minas, Israel, sua esposa também, que é amiga minha, a Sayonara, lá em Santa Catarina. Israel é teólogo, é escatologista, é um conhecedor da palavra e é um homem aí que trabalha também para fortalecer os homens na nossa atualidade, porque os homens têm sido presas do sistema, né? Têm sido presas do adoecimento mental, espiritual e do corpo físico também. Escuta Israel aí, mas eu quero te dizer que há esperança para você, para quem quer mudança, quem quer sair da religiosidade, para entrar para a espiritualidade, tem saída. Mas você precisa utilizar da humildade e começar a enxergar primeiro. Aonde estão suas feridas, aonde estão suas debilidades e aceitar isso. Combinado? Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vão assistir isso. Um abraço para minha amiga terapeuta Ana Franco, de Minas Gerais, Estamos conversando a respeito da dificuldade que os cristãos de hoje, os evangélicos, mais precisamente os pentecostais, neopentecostais, têm de se abrirem em sessões de terapia, seja na área de terapia familiar, terapia de grupo, psicologia, psicanálise, enfim. Porque criou-se uma cultura mentirosa, nefasta, entre os pentecostais e neopentecostais que, a partir do momento que tu aceita Jesus como Salvador, tudo se cura. Isso é mentira. E muitas vezes, apoiados em Isaías capítulo 53,
onde fala que ele levou sobre si nossas dores, nossas aflições, ele tem falado da vida após essa terra. O próprio Jesus falou, quando ele estava sendo preso no Getsemane, que o reino dele não era desse mundo. Que se fosse desse mundo, ele mandaria miríades de anjos para salvá-lo. Mas o reino dele não é desse mundo. Esse mundo está corrompido pelo maligno. Esse mundo jaz no maligno. O que é jaz? Padece para a morte. E um dia esse sistema de coisas que a gente tem aqui vai acabar. O que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez foi transformar-nos em novas criaturas, para que no reino dele, não haja mais dor, não haja mais doença, não haja mais choro, não haja mais pranto, não haverá fome, não haverá sede, porque ele prometeu. Mas aqui na terra diz que nós passaríamos por aflições. Então, o movimento pentecostal e neopentecostal tem feito um desserviço à cristandade, ensinando aos seus membros que os seus membros, em troca de dinheiro ou em troca de uma certa religiosidade, um rigor religioso, não usando determinadas coisas, seja bem vestido, mulher de vestido, homem de terno, né? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, ele critica duramente os fariseus e os escribas. E ele diz lá: hipócritas, vós sois como um sepulcro caiado, que por fora é belo, mas por dentro está cheio de rapina e intemperança. E eu acredito que Jesus falaria da mesma forma com muitos religiosos de hoje. Que tem um terno muito bonito, muito bem alinhado, um sapato brilhante, com suas esposas com seus vestidos lindos, mas por dentro sem Cristo. O pentecostalismo e o neopentecostalismo, como muitas pessoas já me conhecem e sabem meu posicionamento a respeito, é um problema seríssimo dentro da cristandade, por ensinar o imediatismo, que o reino de Deus é agora. As coisas de Deus são para agora, não são para agora. Deus não está preocupado com esse mundo. Deus está preocupado com que tu esteja no reino dele. As aflições virão, e dentre elas, aflições psicológicas. E para essas aflições psicológicas, da mesma forma que ele deixou o cardiologista para cuidar do teu coração quando tu tiver um infarto, o pneumologista quando tu tiver um problema de pulmão, o urologista quando tiver problemas na tua região urinária, rins, etc. Como deixou um gastroenterologista para cuidar do teu estômago, do teu intestino, do teu fígado, do teu pâncreas, ele deixou as pessoas da área da saúde mental para cuidar da gente. Qualificou essas pessoas. Dentre elas a minha amiga e irmã, Ana, da qual eu tenho orgulho de dizer que é minha irmã em Cristo. Amiga minha, amiga da minha esposa, Nara. Essas pessoas Deus capacitou, qualificou para que fossem nossas cuidadoras da nossa cabeça, da nossa mente, para que nós tivéssemos as cabeças mais saudáveis, da mesma forma que um otorrinolaringologista cuida do nariz, da boca, do ouvido, um psicoterapeuta cuida da nossa cabeça. E por que os pentecostais e neopentecostais demonizam o atendimento psicológico em detrimento do atendimento orgânico? Coração, fígado. Quebrei um braço, vou fazer uma oração? Não, eu vou no hospital, vou fazer um raio-x, porque Deus deu sabedoria para uma pessoa criar o raio-x, deu sabedoria para um outro imobilizar esse braço, e deu sabedoria, no caso de uma fratura exposta, para um cirurgião ortopedista, para que ele viesse a operar esse braço, para que quando eu terminasse meu tratamento, meu braço estivesse o melhor possível, se não intacto. Por que a gente não
cuida da cabeça como cuida do corpo? Por que religiosos não cuidam da cabeça como cuidam do corpo? Porque tem alguma coisa a esconder? Não se escondam. Não se escondam. Não se escondam atrás do remorso. Não se escondam atrás da religiosidade. O apóstolo Pedro, quando pregou a primeira vez em Jerusalém, depois da descida do Espírito Santo sobre eles, e Pedro fazia uma super pregação, as pessoas perguntaram: o que a gente vai fazer? A gente está perdido. Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Atos capítulo 2, versículo 38, se eu não estou enganado, fala sobre isso. Então, pentecostais, neopentecostais, religiosos, que mais parecem fariseus do que verdadeiramente seguidores de Jesus, cuidem das suas cabeças também. Você deve ter percebido que o assunto ele é amplo, ele é complexo, ele é delicado, não para por aí. Eu deixei um deguste aí para vocês, nós deixamos, né? Mas para você entender que a espiritualidade está totalmente ligada com o psiquismo também. Espiritualidade é uma coisa, está relacionada ao espírito, né? E a alma é outra coisa. Tem cristão que não sabe a diferença entre alma e espírito. Alma são emoções, é o que está aqui, são nossas crenças, o que a gente guarda de traumas, travas, bloqueios, aprendizados, coisas que enfiaram na nossa cabeça e nos paralisa, ou então nos faz fluir, né? Então, eu preciso falar sobre isso, porque eu sou cristã e a gente vive em uma atualidade de ou pessoas descrentes ou pessoas extremamente religiosas. E nós não estamos aqui para te dizer para não ir à igreja, para não congregar, para não ir ao templo, mas para que você abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus, comece a mergulhar em você, olhar para você, para os seus pecados, assumir isso para o Senhor. É para Deus, não precisa ser para ninguém não. Assumir para você mesma, para você mesmo aí, o seu pecado, o que ainda não foi limpo em você, aqueles sentimentos ruins que você carrega há anos também, os seus desejos maus às pessoas. E peça ao Senhor para começar a te limpar, mas temos o acesso também à mente através de profissionais, temos ferramentas para auxiliar. Percebeu como está interligado? E existem muitos líderes ainda, sérios, sim, existem congregações maravilhosas, perfeito não tem, mas tem lugares que são de opressão mesmo, e opressão maligna inclusive. E se você está aí, se você é um religioso, né, não se condene mais do que você já se condena, mas agora é tempo de você abrir os seus olhos para olhar quais são os seus bloqueios emocionais. O religioso, ele costuma ter o quê? A síndrome de Deus. Querer ser Deus na vida das pessoas, ter o controle sobre tudo. Não conseguir esperar o tempo do outro para o outro se modificar, para o outro se arrepender, né? Porque como a gente consegue ajudar as pessoas a se ressignificar? Dando conhecimento, né? É o que nós estamos fazendo aqui para você, liberando um conhecimento, um aprendizado para você, sem cobrança, sem julgamento, expondo uma realidade pouco dita por aí. E o amor é o amor que cura, é o amor que liberta, né? Então, quer ajudar as pessoas? Dá o amor que liberta. Para de exigir dos outros. Quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo quem faz a obra, que convence. Não tire onda de Deus na vida dos outros. Para com essa impaciência, com essa ansiedade, com esse controle. É muito comum no meio religioso ter pessoas controladoras, inseguras, que manipulam resultados, manipulam os outros, mexem os pauzinhos para lá e para cá, para controlar a família, para controlar todo mundo. Isso é típico de um religioso. De querer mudar as pessoas, transformar as pessoas na base da paulada,
fazer conexões com um e com o outro, para convencer as pessoas. Vai orar mais, vai ler palavra, vai olhar para você, vai cuidar de você, prioriza você. Detalhe então, principal, prioriza você. Começa a cuidar de você. Olhe para você, você vai esquecer da vida dos outros. Veja o que precisa ser mudado em você, nos seus filhos pequenos. Se tá casado, você não tem nada a ver mais. Filhos pequenos, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar do seu esposo, da sua esposa. Priorize vocês, o seu lar. Para de preocupar com a salvação dos outros. Quer que os outros sejam salvos? Transborde. Passe o seu conhecimento. Fala do amor de Deus. Para de cobrar, para de puritanismo. Para com isso. Para com moralismo. Isso é horroroso. Quem convence é o Espírito Santo. Larga esse controle. Esse controle está te trazendo ansiedade e várias outras doenças, inclusive doenças autoimunes. Pessoas controladoras desenvolvem várias doenças autoimunes. E a principal das doenças é a ansiedade. E às vezes, por se sentir impotente, vai cair na depressão também. E isso é muito comum no mundo religioso. Receba com muito amor. Receba esse conhecimento aí, para te ajudar no seu processo de libertação. E tem jeito para você. Você foi feito, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Ativa a sua identidade, mas tem que começar a tirar esses bloqueios aí primeiro. Começa a olhar para sua origem. Quem você precisa perdoar? Quais são as principais pessoas que você precisa perdoar? Principalmente aquelas que têm um laço sanguíneo com você. Talvez quem te deu a vida. Talvez você é só mais um religioso que não está cumprindo sequer o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe na fase adulta não é fazer tudo que eles querem. Adulto não tem que obedecer pai e mãe mais não. Mas tem coisas guardadas no coração de muito adulto aí, religiosos, relacionado a pai e mãe, de cobranças, julgamentos, que não está honrando os pais, está descumprindo o mandamento bíblico e acha que tem moral para convencer os outros de alguma coisa. Começa a olhar para você, tá? Receba essas palavras aí com muito amor. Um beijo de muita paz a ti e aos seus.